com estranheza. Não porque o Rubens não sabe ler. Eu sei ler. Eu vejo com estranheza porque para mim ele parece mais aquele samba que diz que Tiradentes descobriu o Brasil. Tá certo? Vamos ver? Vamos. Tá aqui. Vamos ler com calma, amada. Tá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Tem alguém falando isso. Não é o Altíssimo. Certo. Porque se fosse o Altíssimo, ele diria: aquele que habita na minha sombra. No meu esconderijo, a minha sombra descansará. Seria essa a termologia. Seria. Então quem está dizendo isso não é o Altíssimo. Não. Quem escreveu isso foi Davi. Então nós supomos que quem disse isso foi Davi. Sim. Então não é a palavra do Messias. Não. É a palavra do Davi. Com certeza. Também não podemos dizer que é a palavra de Deus, porque foi uma palavra para Deus. Aham. E aí eu pergunto a você, é a palavra de Deus ou do Davi? Do Davi. O Messias falou: o céu e a terra passarão, mas as palavras de Davi não passará? Não. O que tem Davi a ver com a palavra do Messias? Nada. Da qual ele disse: céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Vamos parar para pensar nisso? Quem morreu por você que está assistindo foi Davi? Então abre o olho e tenha cautela com Davi. Davi era só mais um bunda rachado igual nós. Uma pessoa comum. Podemos comparar Davi com Hitler, Napoleão, Júlio César, Pompeu Alexandre o Grande, Gengis Khan, Nero, Hitler. Podemos comparar. Porque ele fez o que esses caras fizeram, matou muita E gente. foram pessoas normais, comuns como a gente. Humanos. Humanos. Sentava no vaso e dava uma bela de uma cagada. Desculpe Isso. o termo, mas o Davi tem que ter termo assim, porque ele era um desses. Sim. Era um cagão. Tá certo? Não devemos ter o pingo de pudor em falar de Davi, porque ele não é Deus, gente. Você precisa acordar para isso. Você não fala assim de Deus. Tu não fala assim do Messias. Você tem respeito. Mas por quem não presta, você tem algum respeito por Hitler? Por que tem respeito por um cara que não presta? Que a cantoria para ele é de que ele matava dezenas de milhares. Isso agrada a Deus? Que as pessoas não sabem que no Velho Testamento, amado, aparece ali um Senhor que não é o Pai. Certo. O pessoal não sabe disso. O pessoal não sabe que Davi autorizou o sacrifício humano para o Deus dele. E que os filisteus temiam que Davi também oferecesse o rei Aquis degolado ao Deus do Davi. As pessoas não sabem porque se tem algum pregador que sabe disso, não vai dar fala. luz aos cegos, né? Os pregadores tratam Davi como se fora Deus. É. Vamos ler de novo? Vamos. Palavras de Davi. Tá certo? Uhum. Davi está dizendo. Por isso que eu vou considerar isso aqui uma coisa sem lógica. Certo. Vamos ver por quê, amada. Você presta muita atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Davi falando que aquela pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O pastor entende que habitar no esconderijo é ficar na igreja. Evangélica, protestante, nova. 400 anos, 1000 anos. 400 anos. Davi falando: direi ao Senhor. Então é Davi falando de uma divindade. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Certo. Davi falando de uma divindade. Sim. Você pode ou não aceitar que é Deus, não vem ao caso aqui. Certo. Mas nós vamos entender o texto. O texto é Davi falando. Perfeito. Tá certo? Uhum. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Entrou a terceira pessoa de novo. Entendeu? Primeira pessoa que está aqui que aparece é Davi. Davi, porque ele escreveu o Salmo. Sim. Agora ele vai citar uma outra pessoa. Deus. Aquele. Senhor. Aquela pessoa Sim, sim. que habita no esconderijo do Altíssimo. Sim. Tá certo? Uhum. Aí Davi fala agora. Agora ele entra mais uma pessoa. Deus. Senhor. Direi ao Senhor. Davi falando. Ele quem? O Senhor. É meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. E nele quem? Em Deus, confiarei. Agora Davi muda todinha a história e vira para ele. Para um outro ele, que ninguém sabe quem é. Perdão. Muda para você, para uma pessoa, desculpa. Muda para uma pessoa falando dele, falando de Deus. Sim. Porque ele, dá a entender Deus, Sim. ou o Senhor, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sim. Ele, no caso Deus, te cobrirá. Cobrirá quem? Alguém que Davi está falando. Te cobrirá com as tuas penas.
As penas não da pessoa que Davi está falando, mas as penas da divindade. E debaixo das suas asas, da divindade, te confiarás. A tua verdade será o teu escudo. Será o escudo e broquel dessa pessoa que Davi está se referindo. Está entendendo? Certo, estou entendendo. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Quem não terá medo? Alguém que Davi está falando. Que Davi está citando. Sim. Mas não é Deus falando, é Davi. É Davi, vamos Até agora. Sim. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Davi falando a respeito de alguém. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Davi falando de alguém. Sim. Não sabe quem. Somente com os teus olhos contemplarás e verá a recompensa dos ímpios. Interessante é que com os olhos dessa pessoa que Davi está falando a respeito dela, vai ver os inimigos sofrendo, coisa que o Messias jamais apoiaria. Certo. Não tenha dúvida disso. Não é verdade? É. A recompensa dos ímpios, o que é? Sim. E a pessoa vai se gostar disso, de ver a recompensa dos ímpios. Exato. Olha como Davi é diferente do Messias, né? Sim. Porque tu, agora já é tu, Senhor. Sim. Tá? Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Peraí. Esse versículo aqui, então, a gente precisa entender ele muito bem, cara. Porque Davi começou a ficar louco da cabeça. Primeiro ele está falando para aquela pessoa. Somente com os teus olhos, fulano, né? Contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Essa pessoa que Davi se reporta a ela vai ficar maravilhado de ver os ímpios sofrendo. Certo. Agora ele vira para Deus. Eu acho que é para Deus. Porque tu, ó Senhor, é meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Deus fez habitação no Altíssimo? O Senhor que aqui está fez habitação no Altíssimo? Ou no Altíssimo fez a habitação de quem Davi está se relacionando? Aí o que foi transformado no samba do crioulo doido foi minha mente. Mas não fui eu que transformei. É, porque eu não captei, não. Davi faz uma salada, minha amada. É, porque Você não consegue perceber o que Davi está falando aqui. Ele ficou maluco. Ele está falando para Deus, falando para uma pessoa, e o povo evangélico entende que isso é a palavra de Deus falando. É, falando para eles. É, para eles. Entende? Entendi. Vamos de novo. Porque tu, ó Deus, és meu refúgio. É refúgio de Davi. Certo. Agora, pode ser que Davi fale para aquela pessoa, para o fulano. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Mas quem fez a habitação no Altíssimo? Foi a própria pessoa? Ou foi o Altíssimo que fez essa habitação? Eu entendo que está falando de Deus. Para mim também está falando de Deus. Mas como pode o Senhor é o refúgio de Davi e no Altíssimo o Senhor fez essa habitação? Seria nas alturas? Não, o Altíssimo é uma pessoa. E no Altíssimo... É, porque o Criador, o E Altíssimo... em ti, Senhor, fez habitação. Seria lógico. Não é verdade? Sim. Mas não tem lógica dizer que Deus fez habitação no Altíssimo. Mas não sou eu que estou falando essas besteiras aqui. Está escrito isso aí, ó. Vamos em frente? Nem o mal te sucederá, nem o mal acontecerá a ti, a fulano, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quem está falando isso é Davi. Sim. Ele, mesmo tempo que ele fala para o Altíssimo, fala para o Senhor, fala também para essa pessoa. Porque os seus anjos, aí já parece que está falando para o Criador. Porque se ele está falando para a pessoa agora, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem. Aos anjos de quem? Dá a entender que é de Deus. É, eu também penso que é. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Tá certo? Eles, os anjos, te sustentarão, o fulano, nas mãos. Não pode sustentar Deus. Toda a vida está falando para o fulano. É. Fulano é alguém que a gente não sabe quem. Para que não tropeces com o teu pé em pedra. E ainda continua falando para o fulano. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e também a serpente. Vai dar uma sacudidinha. Quem? O fulano vai fazer isso. Né? Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Davi está falando agora
porquanto tão encarecidamente me amou. Quem amou Davi? Também eu o livrarei. Davi vai livrar quem? Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Davi agora está falando como se fosse Deus? Ou Davi se sentiu Deus? Porque tão encara. Ele tá falando. Aí eu entendi o que você falou agora. Ele tá falando como se fosse Deus falando, vai. Né? Ele tá falando como se fosse Deus, assim, Deus falando. Vamos supor que é Deus, vai. Porque Davi ou fulano de tal, tão encarecidamente me amou. O próprio pregador reconhece que isso aqui é Israel cantando para Deus. E eu não discuto. Isso aqui é homem escrevendo para Deus, no caso Davi. Só que Davi é maluco. Agora Davi fala, ele me invocará. Ele quem invocará Davi? E eu lhe responderei, estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei. Vai glorificar quem? A Deus? Ou vai glorificar agora uma pessoa comum que Davi tirou? Estou te falando, amada. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Davi vai mostrar a salvação para essa pessoa? O Davi agora virou Deus? Todo mundo reparou que é uma coisa doida, amada? É uma coisa esquisita, né? Ele fala como se fosse Deus, ou como se fosse Deus falando, falando que é Deus que está falando essas coisas, né? É isso aí mesmo. Vamos pegar essa letra para tu, ó. No mínimo, amada, no mínimo, este salmo, ele é totalmente fora da lógica, né? Vou pegar aqui letra para não pegar. É esquisito. É muito esquisito, né? Vamos ver aqui a letra da música do samba do Crioulo Doido, ó. Demônios da Garoa. Foi em Diamantina onde nasceu JK, que a princesa Leopoldina a resolveu se casar. Mas Chica da Silva tinha outros pretendentes e obrigou a princesa a se casar com Tiradentes. E aí segue, tá vendo? Joaquim José, que também é da Silva Xavier, queria ser dono do mundo e se elegeu Pedro II. Das estradas de Minas seguiu para São Paulo e falou com Anchieta, o vigário dos índios. Aliou-se a Dom Pedro e acabou com a falseta. Da união deles dois ficou envolvida a questão. Foi proclamada a escravidão. E segue o samba falando coisa com coisa. Esse Salmo 91 para mim, ele é bem semelhante à música do Demônio da Garoa, cara. Entendi. Para mim é uma loucura isso aqui, cara. Agora, de qualquer forma, sendo uma loucura ou não sendo, uma coisa que eu penso que as pessoas podem refletir sobre isso aqui é o Pai falando? Isso aqui é o Criador falando? O que é isso aqui? Isso aí é Davi falando, um cara comum como eu, como você, como todos que estão assistindo. Essa coisa de verás a recompensa dos ímpios, ela faz parte do que o nosso Salvador ensinaria? Tem outro também que você conhece, né? Põe uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O Messias falou para não ter inimigo. A quem Davi escrevia esses poemas? A quem Davi louvava com esses poemas verdadeiramente? A gente termina o programa de hoje com essa pergunta, amada. Verdade. Obrigado, minha rica. Nada. Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Elim.